Bem-vindos, bem-vindos ao Astropédia by Bia Nogueira. Eu sou a Bia, tô aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o ingresso de Marte no signo de Touro, que está acontecendo agora no dia 6 de janeiro de 2021. O trânsito de Marte em Touro vai durar até o dia 3 de março de 2021, portanto a gente tem aí quase 2 meses sob esse efeito. O que significa esse efeito para a gente? Marte é um planeta que coletivamente ele está relacionado à maneira como a gente busca aquilo que a gente quer. Ele tem a ver com ímpeto, ele tem a ver com força de vontade, com a nossa competitividade, com a nossa disposição e energia para ir atrás daquilo que a gente quer e, portanto, de que maneira que esses cursos de ação funcionam dependendo de cada signo onde ele está posicionado. Marte em Touro é um estado cósmico um pouco fragilizado, ele não se sente muito bem nesse signo, porque até então, o que a gente estava tendo? Um Marte transitando por Áries, né, durante todo o fim ali de 2020 e comecinho de 2021, e esse trânsito de Marte em Áries fazia com que a gente tivesse um ímpeto de início muito fortalecido. Também fazia com que a gente quisesse muito assumir novas batalhas, novos desafios. A gente até tava um pouco mais inflamados, né? Então eu tô muito impetuoso, eu tô querendo me envolver com várias coisas. Poderia também estar um pouco mais briguento, né? Possível, mas a gente tava com um ímpeto de início muito fortalecido. E agora, com o ingresso desse Marte no signo de Touro, esse ímpeto inicial, ele não acontece de uma maneira tão natural para a maioria de nós. O que isso significa? Que durante esse trânsito é como se a gente tivesse que ter um foco muito maior na paciência, na perseverança, na resistência frente a dificuldades, porque Touro é um signo que naturalmente ensina pra gente os dons da paciência e da contemplação do tempo presente, que significa o quê? Você se localizar numa linha temporal e falar, bom, então agora eu tô aqui. Não adianta eu me cobrar como se eu estivesse lá, né? E nem relaxar como se eu estivesse cá. Eu tô nessa posição e, portanto, eu me comprometo e eu assumo aquilo que eu estou fazendo neste tempo presente. Por isso que é um signo que também se relaciona à paciência, a esforços contínuos e duradouros, a perspectivas de mais longo prazo. Então, tudo aquilo que a gente faz ao longo desse trânsito, que é muito imediatista ou depende de muito impulso inicial, pode ser que a gente precise alinhar a essa coisa que estamos querendo começar muito mais disciplina, muito mais paciência, muito mais do entendimento que o tempo tem o tempo dele, né? E que não adianta a gente querer apressar para fazer com que as situações corram no nosso ritmo. Da mesma maneira que a gente se compromete um pouco mais a querer fazer coisas no longo prazo, precisa de um pouco mais de energia para quebrar a zona de conforto. Porque Marte em Touro, ele é um excelente mantenedor, ele mantém situações. E ele é muito bom em manter situações, porque ele tem essa visão de longo prazo e esse comprometimento que com o tempo não se abala. Agora, para iniciar, a gente precisa de um certo esforço, porque precisa de uma certa energia para romper essa estagnação ou essa zona de conforto. Não adianta a gente querer ter as coisas já para o dia seguinte. É preciso mais garra, mais resistência, mais perseverança. Não deu certo uma vez, tenta de novo. Não deu certo na outra, tenta de uma outra maneira. E assim a gente vai fortalecendo essa resistência, entendendo que nem tudo acontece no nosso ritmo. É claro que com esse ingresso também a gente fica um pouco menos briguentos, né? Afinal, Touro é, teoricamente, um signo um tanto mais pacífico do que Áries, por exemplo. Agora, a questão é a seguinte, é muito possível que com o ingresso de Marte em Touro, a gente tenha uma certa dificuldade de tirar a energia de dentro do corpo. Então, o que acontece? Em alguns momentos, eu deixo de me posicionar, porque eu sei que é importante eu ter paciência, como de fato é, eu sei que é importante ter perseverança, dar o tempo ao tempo, como de fato tá tudo certo, esse pensamento tá correto. Agora, o problema é que às vezes eu deixo de me posicionar e acabo acumulando uma certa
energia dentro de mim. E essa energia às vezes vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Sabe aquela história de engolir um pouco de sapo? É possível que a gente fique um pouco mais voltados para engolir um pouco mais de sapo, já que a gente entende que a gente tem que desenvolver paciência. Só que o problema é que se eu engulo muito sapo, eu acabo explodindo em algumas situações. Porque eu já engoli muito algumas coisas que eu venho passando, deixei de me posicionar, não falei o que eu pensava, e às vezes essa energia acaba se acumulando dentro da gente. Então é importante que a gente entenda que as coisas têm o ritmo delas, que a gente tem que vislumbrar nossos projetos com mais paciência e mais perseverança, mas ainda assim que a gente não deixe de se posicionar e também se force para quebrar essa zona de conforto, porque senão essa energia de Marte vai ficar acumulada dentro da gente e aí a gente acaba recaindo um pouco em excessos. Um dos atributos mais interessantes desse Marte em Touro é aquela história de vencer pela exaustão, sabe? Você não ter preguiça, você não ter desânimo, né? Quando você tiver que reiniciar uma situação, um projeto, uma coisa que você está iniciando agora de novo, de novo, de novo. Porque é importante entender que o que mais vale é o aprendizado e o entendimento de que você está indo para frente, mesmo que devagar. Nesse trânsito de Marte em Touro, é muito mais importante você ir para frente devagar do que você pensar que só um ímpeto inicial para começar alguma coisa ou fazer tudo de uma vez vai funcionar. Muito provavelmente não vai funcionar. É preciso pensar no longo prazo, regar esses projetos no cotidiano, no dia a dia. Por mais que Marte em Touro também esteja relacionado a uma certa resistência física, então a gente supõe que, no geral, em termos coletivos, a gente fica um pouco mais resistente a aguentar algumas coisas. Por outro lado, quando essa resistência é abalada, a gente demora muito para se recuperar. Então é importante que a gente fique atento aos sinais do corpo, cuide do bem-estar físico e entenda que a gente tem que fazer as coisas no nosso próprio ritmo, ao invés de ficar se cobrando ou se forçando em excesso. Vale também colocar que acredito que um dos principais desafios desse trânsito, né, então do dia 6 de janeiro até 3 de março de 2021, é você se orientar, se colocar de tal maneira que você quebre a zona de conforto, quebre uma estabilidade que muitas vezes não te faz crescer. Vamos exercitar o desapego no sentido de perder o medo de errar. Se errar, errou, o que importa é ir testando, ir colocando em prática, né, trazendo para a matéria, indo para frente devagar, sem pressa, sem ansiedade. Também queria pontuar que esse ingresso sempre aponta para uma necessidade da gente olhar para o campo financeiro com um pouco mais de atenção, tanto coletivamente, então a gente pode imaginar, pressupor instabilidades econômicas generalizadas, né, quanto também no campo individual, sendo que no individual é muito mais fácil a gente controlar do que em termos coletivos, né? No individual você faz uma planilha, tenta controlar os seus gastos, tenta reduzir essas compras que muitas vezes não são necessárias, tenta pensar em novas maneiras de ganhar dinheiro, né? Mesmo porque ao longo desse trânsito o valor que a gente se atribui também tem um pouco a ver com a nossa própria produtividade na matéria. Agora, a questão é você entender que a gente está precisando controlar os nossos gastos e a balança aí das nossas finanças. Também queria pontuar, né, que esse Marte em Touro, ele tá transitando aí por janeiro com alguns aspectos um pouco complicados. A gente tem uma quadratura de Saturno, que fica exata no dia 13, uma conjunção de Urano, que fica exata no dia 20 de janeiro, e uma quadratura de Júpiter, que fica exata no dia 23 de janeiro. Ou seja, é muito mais importante nesse mês de janeiro que você se conscientize para evitar desperdícios energéticos, agir com prudência, filtrar com as coisas em que você quer se envolver e, acima de qualquer coisa, cuidar da sua saúde, tanto mental quanto também física. Mais um alerta aí pra gente se cuidar no meio dessa pandemia. Com essa quadratura de Saturno, que tá principalmente acontecendo aí no dia 13 de janeiro, mas perto dessa data a gente já sente ela bem fortalecida, presta atenção para perceber se você não está demorando para tomar iniciativas frente às questões da sua vida. Com essa conjunção de Urano, ou seja, próximo do dia 20 de janeiro, presta atenção em possíveis incidentes, acidentes gerados por uma possível ansiedade.
E perto do dia 23 de janeiro, com essa quadratura de Júpiter, presta atenção para você não cometer excessos energéticos ou agir com imprudência frente às suas escolhas na vida. O importante é você elaborar a sua maneira de tomar decisão. Não tomar decisões do dia para a noite, se consultar com pessoas que entendam, colocar o seu ponto de vista sem tentar se exaltar e entender que os projetos precisam ir para frente sim, mas de uma maneira lenta e progressiva. Já em fevereiro, a gente tem alguns aspectos planetários um tanto melhores. No dia 14 de fevereiro, a gente tem um sextil de Netuno a esse Marte, então próximo do dia 14 de fevereiro, a gente já tem uma imaginação, mais prática, então às vezes a gente fica um pouco mais imaginativos, mas consegue aplicar o resultado dessas imagens, dessas percepções também na matéria. E no dia 24 de fevereiro, então, ou seja, perto dessa data do dia 24 de fevereiro, a gente tem um trígono de Plutão em Capricórnio, indicando que depois desse início aí de janeiro, que a gente teve um Marte muito mal aspectado, já no fim de fevereiro os nossos esforços estão mais limpos, mais claros, mais contínuos, existe todo um magnetismo e uma determinação para que a gente siga em frente com aquilo que a gente está se propondo. Tá bom, minha gente? Então essas são perspectivas gerais, da astrologia voltadas para essa interpretação do ingresso de Marte em Touro. Lembrando que ele vai entrar em Touro no dia 6 de janeiro e vai continuar até o dia 3 de março. No dia 4 de março, ele já vai ingressar no signo de Gêmeos. Comentem aqui no vídeo, então, o que vocês acharam de tudo isso, se vão se preparar para esse ingresso planetário, se tem algum projeto aí que vocês já estão vislumbrando que vai ter que ter um longo prazo, um pouco maior e uma paciência na hora de executar. Como sempre, agradeço muito a presença de vocês aqui. Se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal Astropédia by Bia Nogueira e também ativa o sininho das notificações, que cada vez mais eu tô alimentando esse canal com conteúdos voltados para astrologia. Contatos para consultas individuais ou cursos ou palestras que eu esteja fazendo, vou deixar aqui o meu contato para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.